Me alegro muito em saber que a casa do Senhor tem estado cheia de pessoas sedentas pela palavra dele. E eu digo uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: a única coisa que pode transformar a vida de qualquer pessoa nessa terra é a palavra do Senhor. Um louvor, por mais tocante que seja, um testemunho, por mais profundo que seja, ele não tem o peso da palavra do Senhor, né? Então, eu tenho certeza que os irmãos têm dado essa prioridade à palavra do Senhor, porque ela é fiel e verdadeira, e ela se cumpre na vida de todos aqueles que confiam nela. Amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz de ver todos os irmãos, aqueles que de vez em quando não vão me visitar no meu país lá. Nem disse o pastor, mora um pouco longe, meio deslocado, mas eu fico feliz de vê-los e fico triste ao mesmo tempo, porque vocês sabem que eu gosto de alegria, né? Eu gosto de palhaçada, no bom sentido, né? Então eu gosto de trazer alegria para as pessoas, né? E o tema de hoje eu acredito que vai trazer uma alegria, sim, ao coração de muitos que já não ouviram a ministração que colocaram aí nas redes sociais, mas como a palavra de Deus, ela, a princípio ela causa dor, mas depois ela traz um gozo para a eternidade. Tenho certeza que se os irmãos abrirem os seus corações para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, a sua casa será edificada. E essa é a preocupação minha. Essa mensagem eu tenho preparado desde o dia 18/11 de 2015. No dia 18/11 de 2015, eu pedi ao Senhor que Ele me desse a direção para fazer uma lista com propósitos para me orar. E um desses propósitos foi as crianças. Eu pensei que a princípio seria para eu orar pelos meus filhos, pelos meus sobrinhos, pelas crianças dos irmãos, mas eu fui vendo que isso foi tomando uma amplitude muito grande, e hoje eu me preocupo com todas as crianças que estão sobre a terra, porque elas são inocentes e têm perdido a sua inocência muito cedo, e isso é um fator muito preocupante. E como eu havia dito lá em Pinhalzinho, eu coloquei o título nessa mensagem de Filhos, uma preocupação de Deus. Deus se preocupa muito com seus filhos, até mais do que você, pai e mãe, porque antes mesmo dele ser formado, Deus já via ele, e Deus já o amava e já tinha um plano para ele. E se Deus colocou esse filho e essa filha na sua vida para alegrar você, porque Ele também tinha um plano através disso, e Ele precisava da sua ajuda. E é isso que nós vamos ver na palavra do Senhor hoje. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. E eu aqui, para a glória de Deus, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu tive vivendo esse final de semana aqui um pouco que o pastor tem passado durante esses meses, nessa maratona que ele faz no final de semana. E eu confesso, meus irmãos, é difícil. Por isso orem mais ainda pela vida do seu pastor, pela vida do nosso pastor, pela vida de todos os pastores, missionários e servos de Deus que têm dedicado a sua vida 24 horas para anunciar o reino de Deus. Porque não é fácil, né? Ontem, como o pastor falou, nós estivemos em Campinas. Trago um abraço dos nossos irmãos de lá. E é difícil, né? É difícil, a gente levanta, sabe que o corpo muitas vezes não ajuda, mas é uma tarefa que eu tenho certeza que ele tem levado com alegria, porque é isso que ele sempre sonhou e é isso para que Deus o chamou, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 18. E você vai ver, meu irmão, como Deus olha para os seus filhos. Porque Ele se preocupa tanto. E porque hoje, nesses últimos dias, nós temos que redobrar as nossas atenções em relação aos nossos filhos. Uma vez eu tenho dito isso nessas pregações. Um dia eu estava lá na laje, na casa da minha sogra, no Jardim Silvina,
como eu fazia por hábito, eu levantava todas as manhãs e subia para a laje para ler a palavra do Senhor e orar. E nesse dia eu estava muito preocupado com meus filhos. Eu tinha a Jordânia e a Rúbia, né? E nós estávamos preocupados com todos os problemas financeiros, todas as situações, como os irmãos aqui também devem se preocupar diariamente com seus filhos. E eu estava pedindo a Deus: Senhor, o que a gente vai fazer? Como será o futuro dos meus filhos? O que eu posso fazer para o futuro dos meus filhos? O que eu posso fazer por eles? E eu senti Deus me advertindo e falando: não se preocupe com o futuro dos seus filhos. Se preocupe com a eternidade deles. Deus não está, meu irmão, quero que você entenda, Deus não está preocupado com o seu futuro. Deus está preocupado com a sua eternidade. Porque quando aquele homem veio ao mundo e se entregou numa cruz, aquele que foi desprezado pela humanidade, ao qual nós temos como Senhor e Salvador, quando ele subiu naquela cruz por livre e espontânea vontade, ele não estava pensando no seu futuro, ele estava pensando na sua eternidade. Era isso que ele queria, era esse alvo que ele queria alcançar na sua vida. E olha tantas pessoas que estão aqui hoje e que estão ao redor desse mundo, que estão esperando ansioso a vinda do nosso Senhor e Salvador, não para ter um futuro melhor, mas para ter uma eternidade. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Deus está preocupado com a nossa eternidade, porque o diabo, ele também está preocupado com a nossa eternidade, e ele não descansa, ele não para, e ele deseja que muitas pessoas vão morar com ele na eternidade, só que ele não vai ficar do lado do nosso Senhor. Então, comece a analisar a sua vida a partir de hoje, como você já tem feito, e veja que você tem que redobrar seus cuidados com seus filhos. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o futuro, com o sustento, com o lazer, com o conforto, com tudo que a gente pode dar como pai, como mãe, com tudo aquilo que o nosso amor pode alcançar através do nosso sacrifício. Só que nós não olhamos para os nossos filhos como seres eternos. E isso vai pesar lá na frente. Porque Deus não chamou a gente para viver nessa terra eternamente. Então você tem que olhar para seus filhos como seres eternos. Eu pergunto aqui para os pais e mães que estão aqui hoje: você ama os seus filhos? Realmente você recebeu os seus filhos com alegria e ama eles cada vez mais com todas as suas forças? Eu acredito que a resposta é sim. Então você tem que pensar na eternidade dele. Porque não existe nenhum presente maior que um pai e uma mãe possa dar para um filho do que ver ele morar no céu. E a eternidade começa aqui. Nós fazemos a eternidade dos nossos filhos. É nós que conduzimos eles à eternidade. É isso que Deus tem falado ao meu coração e tem me colocado essa preocupação. Então vamos ler aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 1. Eu acredito que alguns irmãos, ou não sei se todos, já ouviram a mensagem, então eu quero ler esse primeiro versículo e fazer uma oração. E diz assim o capítulo 18, versículo 1: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? É assim que está escrito na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te exaltamos, Pai. Te rendemos graças e louvor e majestade, porque Tu és digno. Nós não somos nada, Pai. E não está em nós ou em nenhum homem dessa terra a capacidade e a sabedoria que tem a Tua palavra. Por isso nós nos rendemos aqui, Senhor, e colocamos a nossa vida e a nossa confiança nas Tuas palavras, porque sabemos que a Tua palavra é eterna. E tudo passará, mas a Tua palavra dura para sempre. Por isso eu peço, meu Deus, que o Senhor traga ao nosso coração a Tua revelação nessa noite. Que a Tua palavra possa encher a nossa vida e o Teu Espírito Santo possa estar sobre a vida de cada um aqui, desde o menor até o maior.
para que nós possamos compreender as Tuas verdades, meu Deus. Eu que te peço e te agradeço, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo direitinho? Tá bom o som? Minha voz é meio feia, então tem hora que eu estou falando para dentro, mas amém. Vocês não vieram aqui para ouvir minha voz, né? Vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor, e ela vai ser ministrada hoje. Então aqui nesse primeiro versículo, a gente vê os discípulos, como era de hábito, andando com o nosso mestre, conversando e indagando, né? Preocupados com coisas que de repente não eram tão importantes, mas para eles naquele momento era importante saber quem era o maior no reino dos céus, né? Eles eram homens, eram pessoas que viviam num contexto onde haviam reis, exércitos, e isso é uma coisa natural da gente entender nesse primeiro versículo, essa preocupação, porque eles queriam saber, eu acredito, pelo menos na minha interpretação, e eu vejo assim, e existem outro texto que diz assim, que Jesus se afastou um pouco deles, né? E eles ficaram lá naquela discussão lá atrás, quem é maior? Você, eu, Pedro, João, quem é? Quem é que vai ser o cara lá, o destaque lá no reino dos céus? E aí Jesus, como era hábito, Jesus parava e tirava essas dúvidas, né, deles. E Jesus falou com eles, parou com eles e queria explicar essa dúvida deles. Eles não saírem dali com essa dúvida, né? Só que Jesus, diferente daquilo que de repente eles esperavam, ou de repente daquilo que quando nós lemos o primeiro versículo nós esperamos, que Jesus venha discutir quem é o maior nesse reino tão maravilhoso, Jesus mudou o assunto e mostrou para eles uma nova realidade. Um reino de Deus de uma outra perspectiva. A perspectiva das crianças. A gente, às vezes, pai e mãe, pensamos que somos muito inteligentes, né? Sabemos de tudo. E a gente pensa que a criança é apenas um ser ali inocente, né? Mas eles são muito espertos. E Deus conhece eles muito bem. E eu acredito que Deus olha para uma criança e vê aquilo que Ele queria que todos nós nos tornássemos. Ou que nós fôssemos. Você vai ler aqui comigo, acredito que os irmãos conhecem esse texto, mas você vai ler aqui comigo que Deus, e Jesus Cristo aqui nesse momento disse isso, né? E o versículo 2 diz assim: e Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Até aqui por enquanto. Parece que Jesus mudou de assunto, mas Jesus estava falando a mesma coisa. Jesus não quis usar um outro argumento para explicar a eles. Jesus queria tirar essa dúvida. Jesus não queria deixar eles com essa dúvida. E aí Jesus olhou naquele rebanho de gente que estava do lado deles, né? Do lado dele, e procurou ver um exemplo, alguma coisa que ele pudesse dar uma referência. Então ele viu aquele menino e falou assim: vem cá, vamos ensinar esses marmanjos aqui quem é o maior. Às vezes você pode olhar para o seu filho, para a sua filha, e achar que ele é pequeno. Mas no reino de Deus, ele é o maior. Ele sempre será o maior para Deus. Quanto mais nós nos preocuparmos em levá-los para a Bíblia, mais eles crescerão. Quando Deus olha para uma criança, Ele olha um ser perfeito, aquela obra que Ele criou, e que Ele desejou tanto, e lá no começo, em Gênesis, nós vemos que Deus disse que era bom. Mas o homem, pelo seu descuidado, pelo seu relaxo, pela sua falta de busca na palavra do Senhor, tem deixado os pequeninos de lado. Eu sei que a vida moderna, tudo aquilo que nós vivemos, passamos como pais e mães, as nossas responsabilidades,
nos sugam, nos tiram muitas vezes a vontade de estarmos mais tempo do lado dos nossos filhos. Os irmãos sabem que eu trabalho hoje no hospital, eu trabalho 12 por 36, eu trabalho um dia sim, um dia não. Então, no dia que eu estou no hospital, eu fico o dia todo lá dentro. E eu levanto de noite, saio de noite. Mas quando eu chego em casa cansado, pronto para tomar um banho, comer alguma coisa e deitar, eu me lembro que eu tenho filhos. Eu me lembro que tem os pequeninos ali esperando. E eles não estão preocupados, eles não estão pensando, poxa, chegou meu pai, chegou minha mãe, eles vieram de mais um dia de sustento, vieram trazer o sustento do trabalho para o nosso lar. Eles não pensam nisso. Eles olham para mim, olham para você e dizem assim, chegou meu pai, agora eu quero ele para mim. Agora eu quero a atenção dele, eu quero carinho, eu quero um abraço, eu quero brincar. Como o Arthur muitas vezes me chama, pai, vamos assistir desenho. E eu estou fadigado, não vejo a hora de fechar os meus 2 olhos. E ele quer que eu fique com os 2 olhos bem abertos e ainda comente aquele desenho, que muitas vezes é chatinho para mim, mas que para ele é a maior das alegrias. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter esse tempo. Da onde eu vou tirar forças? Daqui, ó. Eu compreendendo a palavra de Deus e vendo que Deus se importa com eles. E Deus me impulsiona a me importar também com eles. Meus irmãos, Deus não nos chamou somente para sustentar a nossa casa. Deus nos chamou para edificarmos as nossas casas. E nós não edificamos isso somente com o sustento financeiro. Nós edificamos com oração, com leitura da palavra e com muito amor. E isso muitas vezes tem faltado. Espero que não tenha faltado no lar dos irmãos. Mas eu confesso aos irmãos que às vezes faltou no meu lar. Mas Deus me puxou a orelha e falou assim, olha, não é bem assim. A sua preocupação está indo para um caminho certo, mas não é esse caminho que eu quero que você tenha. Eu quero que você olhe para os seus filhos e pense que eles precisam da eternidade, muito mais do que uma faculdade. Que eles precisam da eternidade muito mais do que um carro novo. Porque é lá que eles vão morar, se você os auxiliar até esse caminho. Então, nós vemos aqui que Jesus, quando olhou para aqueles marmanjos, Pedro, aquele homem bruto, né? Como a Bíblia mostra, João, quando aqueles homens que pareciam que já sabiam de tudo, e estavam esperando uma super resposta de Jesus, Jesus olha para uma criança e fala, mostra para eles. Deus está muito preocupado com as nossas crianças. Vocês vão ver aqui na Bíblia que de tempos em tempos o diabo faz um levante sobre a vida das crianças. E está chegando o tempo de tudo se cumprir. O nosso Salvador está voltando. Em breve Ele irá nos buscar. E eu sei disso. Você sabe disso. Mas o diabo também sabe. Ele sabe que nós vamos morar na eternidade com Deus. Mas ele não vai. Então ele quer levar um pedaço de nós para longe de Deus. E eu não me vejo buscando a Deus e buscando a eternidade sem os meus filhos lá. Eu não me vejo na eternidade sem o Arthur, sem a Jordana, sem a Rúbia, sem o Juan, sem a Ionara. Eu quero que todos eles estejam lá. Mesmo que eu não os conheça, mesmo que lá eu não consiga identificar que ele é meu filho, mas eu quero que eles estejam lá. Eu quero fechar os olhos aqui e saber que eles estão preparados para subir também. Porque o nosso Senhor vai vir a qualquer momento. E eu tenho certeza, meu irmão, que Ele quer levar todo mundo, inclusive os nossos filhos. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos ver aqui um dos primeiros infanticídios registrados na história antiga. Infanticídio é uma matança
muito grande de crianças. E nós vamos ver aqui o nascimento de um dos libertadores do povo de Israel. Moisés tem essa imagem até hoje. Moisés é um ícone para o povo de Israel. Por quê? Porque ele tirou com um poder sobrenatural o povo de Israel do meio do Egito. Mas antes de Moisés nascer, isso já havia sido profetizado por José. José, quando entrou no Egito e foi exaltado por Deus, quando a sua família se reuniu com ele, os seus irmãos, o seu pai, José falou para eles: quando eu morrer, eu quero que vocês tirem os meus ossos daqui, porque vocês irão sair daqui. E o diabo ficou esperando esse momento. Então, o diabo começou a preparar tudo, começou a ver o mover, e viu que era o momento de enfraquecer aquele povo. Acompanhe comigo aqui, Êxodo capítulo 1, versículo 8 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Eu não vou me estender muito no texto, porque tem algumas coisas que eu coloquei aqui nas imagens para os irmãos verem. Mas enfim, resumindo essa história aqui. Esse rei, o novo faraó, não conhecia a história de José. E se conheceu alguma coisa de José, não queria dar importância. E ele viu que o povo de Israel, além de ser abençoado, era muito grande e forte. E ele temeu. Esse temor não é natural. Esse temor foi o diabo que colocou no coração dele. Porque ele queria destruir o povo de Israel. E aí aqui o diabo deu uma estratégia para esse faraó. Vamos começar a matar todos os meninos. Por quê? Porque naquela época, e no contexto histórico, guerra só era feita com homens. Então uma nação que tinha muitos homens era uma nação forte. E o Egito viu que estava perdendo espaço para o povo de Israel. Então aqui o diabo traçou uma estratégia e Faraó foi lá e começou a executar. Colocou as parteiras para serem as agentes desses homicídios. Falou: vai lá, quando as hebreias derem a luz, você olha. Se for um menino, você mata. Se for uma menina, você deixa. Mas se for um menino, você já dá cabo da vida deles. Mas Deus não queria isso. E Deus envergonhou mais uma vez a Satanás. E nós vemos aqui que o diabo, quando o diabo se armou para fazer isso, Deus deu uma estratégia para essas parteiras. No versículo 16 diz assim: e disse: quando ajudardes no parto das hebreias, e virdes sobre o assento, e for filho, o matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O diabo foi enganado, o rei foi enganado aqui, mas ele não se deu por vencido. A estratégia dele, ele não ia acabar. Vem. Glória a Deus. Tá? Não. Tá pegando.
Som 2. Melhorou? Som 2. Som é esse. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só o rapaz do som me ajustar o som que a gente comenta. Tudo certo? Amém? Glória a Deus. Então, voltando aqui para o texto, para a gente não perder o raciocínio. Quando o diabo viu que as coisas estavam indo buraco abaixo, seus planos estavam indo buraco abaixo, ele falou, não, então vamos partir logo vamos ser radicais, manda matar. E aí começou a matança. Mas aí Deus, com a sua maravilhosa graça, com aquilo que Ele sabe fazer de melhor, que é frustrar os planos do diabo, Ele pegou e reservou alguns. E um desses foi Moisés. E ainda colocou ele para ser filho da filha de Faraó, e Faraó ainda teve que criar, aquele menino, e depois nós conhecemos esse contexto dessa história, Mas dá para você perceber aqui que o diabo já começou logo pelas crianças. Ele não mandou matar os adultos, ele já queria matar logo as crianças. Se nós não nos preocuparmos hoje com as crianças, a igreja não terá futuro. Se nós não nos preocuparmos hoje em alicerçá-los e fortalecê-los, amanhã nós não teremos uma igreja forte. E é necessário uma igreja forte para esses últimos dias, porque nós iremos ver com os nossos olhos coisas que jamais nós pensamos que iria acontecer. É o que a palavra de Deus declara. Então nós temos que ter homens e mulheres fortes. E sabe onde é que estão esses homens e mulheres? Estão aqui sentados. Estão ali brincando. Estão na minha casa e na sua casa. São esses homens que Deus quer usar amanhã. Mas eu e você temos que colaborar com esse plano de Deus. Porque senão Ele irá cobrar de nós, como pais. Porque na esfera da paternidade, do lar, as nossas responsabilidades são canalizadas para os nossos filhos. Tudo que nós pensamos e fazemos é para eles. E por que não o reino de Deus também? Por que o reino de Deus não ser para eles também? Amém? Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ver outro levante do diabo sobre as crianças. Glória a Deus. Acho que os microfones hoje não estão gostando de mim, não, hein? Será? Vou afinar um pouco a voz aqui para ver se eles param de tremer. Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 2. Aqui é o nascimento de outro libertador. Nós falamos no primeiro texto lá em Êxodo que o diabo tentou matar um libertador. Um homem que libertou o povo de Deus do cativeiro. E aqui nós vamos falar da história de um outro menino. O nosso Messias. Aquele que veio para nos livrar do pecado. Aquele que nasceu para sobre ele levar o pecado do mundo. E para trazer paz de Deus para com os homens. Leia comigo o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto.
Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Amém? Nós estamos falando aqui do nascimento de Jesus, e todo esse contexto aqui do capítulo 1 e 2 mostra toda a revelação de Deus para Maria e José, que o Messias viria, que o Messias estaria entre nós. E aí o diabo, vendo isso, já começou a programar mais uma matança, para ver se ele frustrava esses planos de Deus. E aí nós vemos aqui que o rei Herodes também traçou uma meta. Ele foi enganado. Nós vemos aqui na história, acredito que todos os irmãos aqui conhecem, que quando os magos receberam a visitação e foram avisados que o Messias estaria nascendo, eles foram até lá para adorarem ao Messias. Só que nesse caminho, Herodes já estava preocupado, porque os seus adivinhos, os seus magos não revelaram onde Jesus iria nascer. E aí, ele, sabendo que esses magos estavam indo, falou: olha, faz o seguinte, vocês vão lá contra Jesus, o Messias, e volta aqui e me fala, porque eu também quero ir lá adorá-lo, também quero ir lá presenteá-lo. Mas todos nós sabemos que ele estava enganando os magos. Só que nesse contexto, Deus mostra, revela também para os magos que isso era uma mentira, e eles foram, adoraram e buscaram outro caminho para ir embora. E Herodes, vendo que tinha sido enganado por esses magos, decidiu matar todas as crianças, todos os meninos que haviam nascido. Deus está preocupado com as crianças de hoje, assim como ele estava preocupado com as crianças na época de Moisés. Como ele estava preocupado com o seu filho, ele está preocupado com os nossos filhos também. Quando Deus viu o seu filho pequeno ali, em meio a toda aquela tormenta, em meio a todo aquele levante de Satanás, o diabo, Deus também interviu, dando um livramento. E eu e você hoje estamos salvos, perdoados dos nossos pecados, porque Deus cuidou dessa criança. Você pode dizer para mim: mas era o filho dele. Mas era uma criança, estava entre nós e precisava de cuidados. Assim como o meu e o seu filho precisa de cuidados, assim como os nossos filhos precisam de atenção 24 horas. Não deixe de olhar para os seus filhos. Não acredite que tudo está bem. Mesmo que aparentemente as coisas ali estejam tranquilas, não deixe. Porque o diabo, ele está sempre buscando a quem ele possa tragar. Talvez talvez você, já estejamos maduros, já compreendemos a palavra do Senhor e sabemos como resistir ao diabo, mas as crianças ainda não. Elas, por mais inocentes e por mais puras que elas sejam, ainda precisam de cuidados, até crescer e começarem a andar com seus próprios pés. E quem vai ensinar esse caminho para os nossos filhos somos nós. Não espere do seu pastor, não espere da igreja, não espere da classinha, não espere das professoras que estão ali educando e instruindo seus filhos. É responsabilidade minha e sua. Sou eu e você que fomos chamados para evangelizar os nossos filhos, para pregarmos as boas novas aos nossos filhos. E eu vejo muitas pessoas preocupadas muitas vezes em levar o evangelho para fora, falar do amor de Deus para as outras pessoas, mas em casa os seus filhos estão ali de canto. E às vezes eles falam: moxa, mas eu sou crente, né? Eu vou na igreja, levo eles. Tá bom, mas nunca tá bom. Enquanto nós temos forças, nós temos que lutar pela vida espiritual dos nossos filhos, porque Deus assim pede. Ele precisa do auxílio e da ajuda dos pais, e Ele conta com a nossa responsabilidade sobre a vida espiritual dos nossos filhos. Porque se você não fizer, meu irmão, hoje, o quanto antes, eu não sei a idade dos seus filhos, mas enquanto antes você não lutar e não fizer isso, você está perdendo terreno para o diabo. Porque ele está montando todo o seu circo para trazer o seu filho para fora, não somente da igreja,
mas para fora do reino de Deus. E isso eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe que está aqui gostaria de ver. Então, eu peço aos irmãos que redobrem as suas atenções sobre os seus filhos. Porque se a gente não fizer isso, nós teremos uma dor de cabeça muito grande lá na frente. Se nós não nos preocuparmos hoje em olhar o que os nossos filhos veem, ouvem, falam, andam, nós iremos sofrer amanhã. Porque filho é filho. Ele nunca vai deixar de não ser filho. E um filho, às vezes a gente pensa que eu tenho o seu Mário e Dona Vilma, que tem já filhos formados, pais de família, mas eles continuam se preocupando com eles. Porque são filhos, não deixaram de ser filhos depois que casaram. O meu pai e a minha mãe, o Alcides agora não é mais meu filho, só o Adriano. Eu continuo sendo filho. Ela me liga todo dia. Ela fala, você está bem, meu filho? Porque ela é minha mãe. Porque meu pai se preocupa comigo. E eu tenho certeza que os irmãos também se preocupam com seus filhos. Então nós temos que redobrar a nossa atenção. Temos que ser guerreiros contra as investidas do diabo. Eu queria apresentar algumas matérias que eu peguei na internet nesses últimos tempos. E eu quero dizer aqui de antemão para os irmãos que nada do que vocês vão ver são casos isolados. Eu poderia muito bem pegar alguns casos isolados e falar assim, isso aqui está acontecendo. E aí você fala assim, mas isso aconteceu uma vez, ou duas? Não. Tudo que a gente vai ver agora está acontecendo diariamente, a todos os momentos. E você vai ver que hoje o diabo está fazendo tanto quanto fez na vida dessas crianças. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa primeira imagem aqui, você está olhando para esse homem, essa menina, você de repente deve estar pensando, acho que é o pai dela, ou com a cara que ele está aí, o avô. Mas não é. Esse homem é o marido dessa criança. Aliás, era o marido dessa criança. Essa menina tinha 8 anos. Essa menina morreu na noite de núpcia dela. Isso acontece diariamente. No nosso país, nos países islâmicos, em todos os lugares. Essa criança morreu, mas muitas outras que são dadas, ainda crianças, ainda pequenininhas, para monstros que nem esse. As que conseguem sobreviver vão trazer sequelas pelo resto da vida. Elas nunca mais serão crianças. Nunca mais. E isso, meu irmão, existem pesquisas que apontam que no nosso país, 54% de todos os abusos que são cometidos com crianças de 1 a 9 anos são praticadas por parentes de 1º, 2º e 3º grau. Por isso que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, dentro da nossa casa, os nossos filhos também podem estar correndo risco. Por isso você, pai e mãe, tem que redobrar a sua atenção. Mas você está dizendo que de repente na minha casa tem um pedófilo. Não, mas às vezes estão entrando coisas na nossa casa que também podem levar as nossas filhas a serem violentadas. A violência não precisa ser somente física. A violência pode ser moral. Pode ser uma violência na sua alma. E tudo isso muitas vezes é irreversível. Se não for o poder e o sangue de Jesus sobre essas crianças, isso pode tornar lá na frente um adulto problemático. E uma pessoa que de repente possa até vir a conhecer a Jesus Cristo, mas vai ter que ter muito trabalho para estar e se restabelecer, porque os traumas de infância são muito marcantes. Eu digo para os irmãos aqui, com tristeza, que eu me lembro até hoje de um chute que meu pai me deu. Mas eu também me lembro de momentos bons que eu fiquei com ele. Mas esse chute me marcou. E hoje eu amo ele de todo o meu coração, com toda a minha força. Mas eu não consigo esquecer disso. E eu não falo isso para tornar o meu pai um carrasco. Não. Eu sei que ele tinha os seus motivos.
mas isso me marcou. Então nós não podemos deixar as nossas crianças serem marcadas diariamente pelo diabo. Próxima imagem, por favor. Isso também tem acontecido. Eu acredito que os irmãos ouviram a partir de fevereiro casos alarmantes de microcefaleia, ou microcefalia. Isso também é um levante do diabo. A microcefalia, ela é registrada pela medicina desde 1940 a 1946. Mas nunca em larga escala como foi registrado esse ano. E nunca foi registrado da maneira que está sendo registrado. Pode passar a próxima imagem, por favor. Nós temos visto que o mosquito, esse mosquito aí que nós chamamos de mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele tem causado isso. Segundo os meios da saúde, os meios de comunicação da área da saúde, não somente no nosso país, mas em outros países, ele sofreu uma mutação natural e ele agora consegue transmitir outros vírus, inclusive o vírus da Zika e da chikungunya, Mas, enquanto eles estavam contando essa historinha para boi dormir e ninguém estava falando nada, tudo bem. Mas quando começaram a questionar, eles saíram de cena com essa história. E aí começaram a se levantar questionamentos. E existem duas linhas de pensamento hoje, científicas, que apontam que isso foi manipulado. A primeira linha de pensamento diz que houve, em fevereiro, ou melhor, desculpe, em 2014, houve uma vacinação em massa para as grávidas. Essa vacina não havia sido pesquisada e nem aprovada pela vigilância sanitária, mas mesmo assim eles colocaram em teste. E mais ou menos 90% das mulheres que foram vacinadas com essa vacina os filhos contraíram a microcefalia. Você acha que isso é apenas uma coincidência? A segunda linha de pensamento diz, isso é um grupo canadense, eles disseram que uns 2 anos, 3 anos atrás, o bilionário Bill Gates comprou um pedaço na Amazônia e colocou um laboratório. Esse centro de pesquisas era para desenvolver um mosquito que era estéril e queria fecundar as fêmeas. E como elas têm uma vida muito curta, logo não sendo fecundadas, morreriam e logo esses mosquitos sumiriam. Inclusive, eles têm uma sede aqui em Campinas. E esse grupo diz que isso é mentira. Não foi feito para o controle dos mosquitos. Isso foi feito para colocar esse vírus. Para que esse mosquito levasse esse vírus para os ambientes e para que as pessoas fossem contaminadas. Aí você fala assim, mas que relação isso tem com as crianças? Esses casos, independente de conforme foi o contágio, porque ele também é transmitido a partir do ato sexual, se um homem for contaminado pelo vírus e ele tiver uma relação e a sua esposa engravidar, essa criança vai nascer fatalmente com essa síndrome. Interessante que esse vírus, essa fórmula, que eles criaram, ela tem uma inteligência, porque ela não afeta o adulto. Você não vê nenhum caso de microcefalia adulta. E isso não afeta os indivíduos já formados, como afeta as crianças. Mas esse vírus ele é depositado na pele e ele corre todo o sistema e vai direto para o útero. Como o vírus tem uma inteligência tão grande, sabe onde é que está o útero? E mais, ele não causa uma deficiência, uma paralisia de membros na criança. Não, porque se nascesse, tudo bem, nasceu com paralisia, mas nasceu com a consciência, nasceu com raciocínio. Não, ele vai direto para o cérebro. Você vê aqui uma forma que o diabo tem de trazer as crianças defeituosas para esse mundo. Uma criança com essa síndrome. Essa síndrome ela não tem um índice de mortandade grande, não tem.
mas as crianças se tornarão excepcionais para o resto da vida. O diabo tem lutado de todas as formas para destruir a infância, já dentro do ventre. Assim como Deus viu os nossos filhos dentro do ventre das nossas esposas, e ali Ele já consagrou-os, e ali Ele já separou-os, o diabo também está querendo tocar lá no ventre, porque ele quer que as crianças não sejam o futuro da igreja. Então, não existe nada. Inclusive, você começar a pesquisar, você vai ver que muitas informações já estão saindo do meios de comunicação, porque eles não querem mais falar sobre isso. Isso, para mim, não foi obra do acaso, isso foi manipulado. Isso é, na nossa atualidade, uma das formas que o diabo tem usado. Pode passar, próximo, pastor. Aqui é o quadro dos países que foram infectados. Segundo os últimos levantamentos, cerca de 3 milhões a 4 milhões de pessoas estão infectadas no mundo. E o nosso país, cerca de 1,5 milhões de pessoas. Na maioria delas vão transmitir esses vírus para as crianças, e aí nós vamos ver muito mais casos. Pode passar, pastor, por favor. Aqui é outra forma que o diabo está usando nos nossos dias para destruir a infância das nossas crianças. Quando eu vi essa imagem, eu achei ela muito interessante. Eu separei essa imagem porque ela me choca muito. Nós estamos falando aqui da identidade de gênero. Hoje a ciência e muitas linhas de raciocínio que têm manipulado a sociedade estão dizendo que o meu e seu filho não nascem homem nem mulher. Eles não podem encarar a vida assim. E desde pequenininhos nós já temos que deixá-los decidir o que eles querem ser. Isso não é Bíblia. A Bíblia diz lá no início que Deus criou o quê? Homens e mulheres. São assim que eles vêm ao mundo. Independente do que eles queiram depois disso. Mas essa realidade ninguém consegue apagar. Eles foram feitos, homens e mulheres. Mas hoje as crianças estão confusas, porque elas vão às escolas muitas vezes. E graças a homens e mulheres de Deus, esse material muitas vezes não chega nas escolas. Mas o que chega tem confundido a cabeça das crianças. Porque eles querem que as crianças se desvirtuem. Que as crianças não saibam o que são. E aí, naquela curiosidade que toda criança tem, elas começam a experimentar a vida sexual. Porque elas querem se conhecer. E aí eles vão dando ferramentas para as crianças se conhecerem. E as crianças se abusam a si mesmos. Já existem casos. No Rio de Janeiro foi relatado que médicos, ginecologistas, têm se alarmado com a quantidade de meninas que têm aparecido com doenças no colo do útero, nas trompas, ainda sendo virgens. Isso tem acontecido no nosso país e em muitos lugares. Isso também é uma maneira do diabo levantar e destruir a infância. Porque nós sabemos, todos nós aqui, que Deus fez o sexo. E o sexo é bom, mas existe o tempo certo para todas as coisas. E se você despertar isso antes do tempo, nós sabemos que a Bíblia condena. E Deus não quer ver nenhuma criança sabendo de coisas que só tem que saber quando for adulta. Porque não tem cabimento uma criança saber de coisas que não são necessárias. Uma criança, ela tem 2 preocupações na vida: brincar e ser criança. É só isso que ela se preocupa. Mas o diabo não quer que elas sejam assim. O diabo quer acelerar esse processo, quer que elas sejam adultas. Quer que lá na frente elas já estejam destruídas, sem saber o que elas são e como são. E aí essas coisas têm sido levadas e muitas vezes passam pelo nosso meio desapercebidas. E nós não estamos alertas para se o seu filho
está sujeito a essas informações. Nós vivemos numa era, meu irmão, que a informação ela corre muito rápido. E a maioria delas não é para edificação. Pode passar, pastor, por favor. Aqui, né, é uma foto que eu trouxe de uma representação que eles estão colocando aí, que o meu amor vence o ódio, né? Querendo dizer que as pessoas estão livres para escolher o que elas querem, e se você não concordar com o que elas querem, você está odiando elas. As crianças já estão vindo desde pequenas com essa concepção. Se o meu pai me corrigir, ou se o meu pai falar que eu estou errado, ele não me ama. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que corrigi-los, se for possível com vara, para que eles não venham se perder. Se eu, que sou pai, e a minha esposa, não tivermos autoridade para dizer o caminho que os nossos filhos devem seguir, quem vai dizer? A sociedade? Os psicólogos? Eu sei o que é melhor. Você, pai, você, mãe, sabe o que é melhor para o seu filho. E você tem que instruí-los. É responsabilidade nossa. Pode passar, pastor, por favor. Aqui é uma outra forma que eu encontrei e consegui enxergar de manipulação e para destruir a infância das crianças. Eu estou falando da internet. Eu sempre fui avesso a essa entrega ou essa busca muito prematura pelos meios de comunicação. Nós sabemos que isso é importante, nós estamos vivendo uma era digital, mas isso daí tem roubado a infância das crianças. E essa imagem, eu separei ela, porque vocês vão ver que nem tudo é como nós enxergamos. Talvez os irmãos não conheçam, ou talvez já tenham ouvido falar dessa expressão, chamada Deep Web. A parte dali, onde está o naviozinho ali ilustrado para cima, é a parte onde nós temos acesso, onde todos os habitantes da Terra que tem algum sistema de internet ligado à internet têm acesso. E olha que são milhares, milhões de páginas, de informações que correm sobre isso. Só que isso daí é 4% da internet mundial. O restante está ali, ó. Eles chamam internet profunda. É aqui onde moram todos os problemas. Eu e você não temos acesso a essas áreas. Essa área da internet era usada para pirataria, para tráfico sexual, homicídios, pedofilia em larga escala, para todos os tipos de coisas ruins, hackers. Vamos dizer que todas as pessoas que usam a internet para fazer coisas ruins, elas se alojam ali. E são páginas que todos os governos mundiais sabem que existem nos seus países, mas elas não conseguem controlar. Eu vi uma matéria esses dias que um hacker que vive nessas áreas aí, entrou no site, entrou no sistema da NASA, fez uma bagunça. E aí os caras conseguiram identificar e conseguiram arrumar a bagunça dele. Só que eles não quiseram bloquear ele. Sabe por quê? Porque se ele entrasse de novo e bloqueasse o sistema, ninguém poderia mais abrir. Aí eles acharam assim, bem, então não vamos mexer não, né? Ele entrou, não fez nada de mal, não sei se ele revelou alguma coisa, mas enfim, deixa lá, porque esses caras são barra pesada. Essa área que nós não temos acesso, ela está ligada àquela área. E as pessoas que estão buscando destruir a infância estão aqui. E elas vão buscar lá em cima. Porque os meus e seus filhos podem estar acessíveis a ele através do computador. Porque quando você abre a internet, as pessoas sabem que você está logado. Quando você está ligado ali numa rede social, alguma coisa, as pessoas sabem que você está ali. Inclusive eles. Já existem relatos, você pode pesquisar, que muitos casos de pedofilias que foram consumados e que não foram consumados, saíram daí. Eu vi um relato outro dia de uma mãe desesperada falando assim, a minha filha de 8 anos,
eu controlava ela, eu não gostava que ela ficasse muito tempo, mas ela tinha a liberdade de estar ali na internet, brincando, com seus joguinhos, enfim. E eu comecei a perceber que ela estava ficando nervosa, eu comecei a perceber que ela estava ficando com medo, e ela não queria ficar sozinha em casa. E eu perguntei para ela, isso a mãe falando, eu perguntei para ela, fui insistindo, e ela me falou que existia um homem que estava na internet, toda vez que ela abria um joguinho para criança, que nem esses joguinhos que tem nos celulares. Toda vez que abria, ele abria uma página e começava a conversar com ela. E ele começou a aliciá-la, começou a conversar com aquela criança, e ele se apresentava como alguém da Globo, e falando que ele queria ver ela em trajes íntimos, porque ele estava fazendo uma pesquisa e contratando crianças para uma nova novela da Globo. Só que tudo isso era mentira. E a mãe dela começou a se passar por ela e começou a conversar com ele. E ela chamou a polícia, e os policiais começaram a armar. Ele já havia violentado várias crianças. Sabe por quê? Porque hoje uma criança de 7, 8 anos, ela pega o cartão de passagem, o dinheiro com os pais, e elas andam por aí sozinhas. Uma criança pequenininha, ela hoje tem liberdade de fazer o que ela quer. Aliás, eu dou um celular na mão dela, então eu sei onde ela está. Mentira! Isso é uma mentira do diabo. Você não sabe o que seu filho, aonde seus filhos estão e nem sabe o que eles estão fazendo. Se você não conhecer profundamente a vida do seu filho e você não estiver atento, você pode estar sendo enganado. E isso é preocupante, porque o diabo tem destruído vidas. Porque se o diabo tocar na vida dos nossos filhos, ele toca na nossa vida também. Se o diabo ferir um dos meus filhos, eu vou ter que largar tudo para socorrer o meu filho. Eu acredito que vocês também, meus irmãos. Então nós temos que nos alertar sobre isso. Isso é bom, mas é para quando nós temos capacidade e consciência de usar. Até para os adultos, isso tem feito mal. Imagina para uma criança que é inocente. Imagina para uma criança que quer brincar. E o pai chega e entrega o celular na mãe e fala: vai filha, se divirta, porque eu não tenho tempo para me divertir com você. Nós estamos transferindo muitas vezes a nossa responsabilidade de pais e de mães para o telefone, para o computador, para a internet, para a televisão. Deus não quer que isso aconteça, meus irmãos. Deus quer que o seu filho tenha tempo para brincar. Seja criança. Quando ele começar a crescer, haverá o tempo que você vai dar as coisas. A Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que há tempo para todas as coisas, Salomão disse. As coisas não podem ser feitas fora do tempo. Sabe por quê? Porque elas não vão dar certo. Quando Salomão falou isso, meu irmão, Salomão estava querendo mostrar às pessoas que iriam ler aquela carta que nós temos que doutrinar nosso tempo. Tudo tem o seu tempo. Eu quero perguntar aqui para pais e mães, se você teria coragem de entregar a chave do seu carro e deixar o seu filho sozinho dentro do seu carro, ele com 2 ou 3 ou 4 anos. Eu quero perguntar se você teria coragem de entregar uma faca na mão do seu filho, ainda pequeno, e falar: vai brincar, pai. Acredito que não. Mas isso daqui é tão perigoso, irmão. Porque isso aqui não destrói somente o físico, mas pode destruir a alma, a inocência de uma criança. É isso que o diabo quer. É isso que ele tem almejado. E muitas pessoas, infelizmente, têm caído e têm deixado o diabo se andar nas suas vidas. Vem à igreja, ora, lê a Bíblia, mas não olha os seus filhos. Não cuida, não doutrina, não vigia. Aí lá na frente vem aquela frase que os pais às vezes costumam muito usar: meu Deus, mas parece que isso não foi o filho que eu criei. Foi sim. Foi o filho que você mal criou. Porque a palavra de Deus, nós vamos ver aqui ainda nos próximos textos, a palavra de Deus diz que se você educar o seu filho, ele vai saber onde ele anda, ele vai saber o que faz. Abra sua Bíblia. Era só um minutinho, por favor. Abra sua Bíblia. Pode tirar, pastor. Obrigado. No livro de Provérbios, capítulo 22. Glórias a ti, Senhor. Eu já estou encerrando, meus irmãos. Brincamos.
Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vou ler novamente. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É assim que está escrito na sua Bíblia, meu irmão. Salomão disse que nós temos que educar os nossos filhos. Isso não está falando de colégio. Isso não está falando de curso. Isso está falando da palavra do Senhor. É a palavra que nós temos que educar os nossos filhos. Nós somos responsáveis pela educação espiritual dos nossos filhos. Eu como pai, como mãe, eu como pai e a minha esposa, nós sempre nos preocupamos com a educação dos nossos filhos. É tanto que nós sofremos e padecemos muito financeiramente para mantê-las numa escola particular com princípios cristãos. Eu não ligo ser particular, mas tem que ter princípios cristãos. Por quê? Porque eu sempre vi isso. Eu sempre olhei para esse texto e falei assim, é responsabilidade minha. Mas não é, está na escola lá, amém. Não. Sou eu que tenho que pregar o evangelho para eles. Sou eu que tenho que doutrinar eles. Sou eu que tenho que evangelizar eles. Todos os momentos, enquanto eu tiver força, sou eu que tenho que falar para eles que é o nosso Salvador. Porque se eles não confiarem em mim, vão confiar em quem? Eu tive uma alegria muito grande no meio do ano, antes do meio do ano, quando houve a reunião das minhas filhas, e eu digo isso para a glória de Deus. Eu fui para a reunião das minhas filhas, e lá eles fazem separadamente, não uma reunião só, você vai passando por cada professor, ele vai falando para você o que está acontecendo com o seu filho. E eu cheguei na professora de educação física para conversar, e ela se levantou e me deu um abraço. E ela falou assim, muito obrigado pelas filhas que você tem. Aí eu falei assim, amém. Ela falou assim, elas são uma referência. Aí eu olhei para ela, quase chorando, e falei assim, você não sabe o quanto eu tenho me esforçado para elas serem isso. Eu não quero que minhas filhas sejam melhores do que ninguém, mas eu quero que elas sejam uma referência para as outras crianças que precisam tanto quanto ela de Deus, mas que infelizmente, por força do acaso ou por relaxo, não tem pais e mães preocupados. E eu saí de lá muito feliz, muito. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, Nara, tem valido muito a pena. Porque além de elas serem meninas dedicadas na questão acadêmica, elas são referências. Mas essa referência não veio do acaso. Essa referência foi plantada quando elas eram pequenininhas. E todos os dias, eu corrijo elas. Todos os dias eu doutrino elas. Porque eu quero que elas sejam referências. Para mim não importa se elas vão ser doutoras, não importa se elas vão ser engenheiras, donas de empresa. Para mim o que importa é que elas vão ser cristãs, que elas vão ser referência nesse mundo. Porque o mundo precisa de referência, meu irmão e minha irmã. O mundo está perdido, as pessoas estão sedentas para olhar para pessoas e falar, você é diferente. Mas não é porque você tem um carro bonito. Você é diferente não é porque você tem dinheiro. Você é diferente, mas não porque você ostenta as coisas. Mas você é diferente porque existe uma luz na sua vida. Essa luz eu quero para mim também. É isso que nós temos que passar para os nossos filhos. Foi para isso que Deus nos deu essa tarefa de ser os pais e mães. Para eles seguirem os nossos caminhos. Para eles serem luz e sal dessa terra. Nós temos que ter um cuidado com essas referências. E isso começa em nós. Eu já falei para minha esposa, já falei para algumas pessoas. Outro dia eu estava conversando com o pastor.
se as minhas filhas, se os meus filhos vierem errar e vierem a cometer alguma coisa nessa vida que me desagrade, eu serei culpado também. Porque em algum momento eu farei. Em algum momento eu não me empenhei para que aquilo não acontecesse. Ah, mas você pode dizer assim, mas eles vão ter os seus passos, vão ter a sua vida, eles vão tomar as suas decisões, mas as decisões deles vão ser tomadas a partir das nossas referências. Se eles não tiverem referências, eles vão buscar referências. E aí, meu irmão, a gente muitas vezes vai encontrar com situações tristes. Isso é de se pensar, meu irmão. Deus está preocupado com os nossos filhos. Esse é o alerta que Deus tem trazido ao meu coração. Abra sua Bíblia, o último texto, no livro de Êxodo. Desculpe, meus irmãos, Deuteronômio 6, né? Eu estou sendo step dele, ele está sendo meu auxiliar, ele está me ajudando. Eu falei para ele, acho que ele não gostou muito, mas eu falei para ele, pastor, eu estou me sentindo um step seu. Né? A gente tem um step no carro, a gente nunca olha para ele, nunca dá valor para ele, né? Mas na hora que o pneu fura, ele tem que estar pronto. O meu, infelizmente, sempre está murcho, então eu sei que eu não posso contar com ele. Mas eu estou tentando, estou me esforçando para ajudar. Não, tem que ser, normalmente tem que ser, né? Mas é o pior, né? A gente deixa o pneu mais careca, mais feio, fala assim, vai lá que você vai ficar escondido. E quando a gente precisa, né, Miguel? A gente precisa e acaba tendo uma surpresa. Achei. O meu está sempre vazio, não sei o que acontece, ele está de brincadeira comigo. Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 em diante. O último texto para nós encerrarmos, meus irmãos. E diz assim a palavra do Senhor: Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. A teu filho e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta e guardardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas farás assentado e em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Você viu a preocupação de Deus? Ele disse que os nossos filhos têm que ser doutrinados 24 horas. Você está deitado, você está falando da palavra do Senhor para o seu filho. Você levanta, você vai estar falando. Quando você estiver longe, aqui no contexto, os judeus deixavam marcados na casa alguns pontos, umbrais, em alguns lugares. Por quê? Porque quando seus filhos passavam por ali, eles viam a lei do Senhor e eles temiam. A palavra do Senhor é clara. Os filhos dos nossos filhos têm que ser evangelizados. Eles têm que ser doutrinados. Eles têm que ser acompanhados. Porque senão eles podem se perder. Você percebe, meu irmão, por que Deus está tão preocupado?
Nós hoje estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo hoje momentos de decisão na nossa história como igreja. O diabo sabe que o nosso Senhor já está voltando. Os sinais estão aí. Não é porque eu estou dizendo, mas é que os sinais estão mostrando. E você pode ter certeza que nesses últimos dias o diabo vai fazer de tudo para destruir a infância. Ele vai fazer de tudo para destruir não somente os adultos, mas principalmente as crianças. E é de se pensar se os nossos filhos estão guardados. Se o meu filho está bem guardado. Não adianta somente eu sair pela manhã, impor a mão na cabeça dos meus filhos e falar que Deus te abençoe. Eu preciso pregar para eles. Eu preciso doutriná-los. Eu preciso amá-los e mostrar que existe um pecado e que existe um salário para esse pecado. Às vezes as pessoas acham que eu sou meio radical. Eu tenho o meu pequenininho lá de 5 anos, vai fazer 6 anos. Mas desde os 4 anos, ou muito menos, eu falo para ele. Às vezes eu vejo ele com umas historinhas meio duvidosas e eu olho para ele e falo: Arthur, você sabe quem é o pai da mentira? Você sabe quem é o pai da verdade, não sabe? Mas você sabe também quem é o pai da mentira. Se você estiver mentindo, você vai se tornar filho dele. É isso que a palavra me ensina. E eu não posso dizer ao meu filho que tanto amo algo diferente. Eu não posso dizer para ele assim: faz aí o que você achar melhor. Se você fizer isso aí, você vai se machucar, mas é problema teu. Não posso fazer isso. Não no tocante à eternidade. Não no tocante à salvação dele. Porque nós não sabemos até quando estaremos aqui nessa terra. Talvez seja o último dia que os irmãos vão me ver. E aí? Quem é que vai falar isso para eles? Se eu não coloquei essa semente no coração. Que eles podem se esquecer dos caminhos do Senhor. Eles podem se esquecer dos mandamentos do Senhor. E eu não quero isso. E acredito também que os irmãos não querem isso. Amém? É isso que eu trouxe para os irmãos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Espero que Deus tenha mostrado para você que Ele te ama tanto, tanto que Ele quer que você, a sua esposa e os seus filhos vão morar eternamente com Ele. Independente de que idade, nós não sabemos. Para encerrar, eu quero dar um testemunho que eu vi com os meus olhos. Ele é um pouco chocante, mas a palavra de Deus nos choca. Ela precisa nos chocar para que a gente acorde muitas vezes. Eu trabalho numa farmácia. Trabalho numa farmácia hospitalar, dentro de um hospital. E essa farmácia tem 2 unidades. Uma dela fica dentro do centro cirúrgico. E eu costumo ficar muito tempo nessa farmácia. E lá eu acompanho. Muitas vezes vejo pelos vidros as cirurgias que acontecem. Mas no final do ano eu vi uma das coisas mais terríveis que eu já tinha visto com os meus olhos. Eu vi um adolescente, um jovem, ser destroçado, ser desmontado, porque havia andado por caminhos que não devia. Esse jovem tinha 16 anos. Estava dentro de uma BMW a alta velocidade na Fernão Dias, sem o cinto de carona. Foi arremessado para fora do carro, bateu a cabeça no chão, quebrou o moço do braço só, mas não tinha futuro. Os médicos deixaram ele lá, mas foi diagnosticado como morte encefálica. E aí vieram equipes de Campinas, de São Paulo, porque ele era doador de órgãos e de ossos. E aí aquela mobilização do centro cirúrgico, equipes entram e equipes saem para tirar órgãos, isso, aquilo, outro. E a curiosidade do homem, às vezes ela leva a gente a ver essas coisas. E eu fiquei na porta e vi aquele jovem, todo desmontado. Da cintura para baixo, tiraram todos os seus ossos. E depois colocaram cabos de vassoura e costuraram eles para a sua família sepultar. Quando eu voltei para casa, eu fiquei pensando:
Eu fiquei imaginando aquela mãe e aquele pai recebendo essa notícia. Não era isso que eles queriam. Tenho certeza. Não é isso que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver. Mas aconteceu. Nós temos que doutrinar os nossos filhos. Quem falou que os nossos filhos não se desviariam não foi homem, foi Deus. E Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Se Ele disse que se você fizer a sua parte, Ele é fiel com aquilo que Ele cumpriu, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas se nós não fizermos a nossa parte, Ele não é responsável para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Agradeço muito a Deus. Como eu disse no começo, gostaria de estar trazendo uma mensagem mais alegre. Mas eu não vim aqui fazer a minha vontade. Eu nem sabia que eu vinha aqui. Então, se eu vim aqui